antes de pôr-lhes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, e com saraiva, e toda obra da vossa mão. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Se assenta um pouco. Amado, nós estamos diante de uma coisa tremenda, que é a palavra de Deus. Deus toma o profeta Ageu para falar aos ouvidos de Israel, aos ouvidos do seu povo, de que eles estavam preocupados. Em outras palavras, uma palavra muito empregada, uma palavra moderna até de se dizer nos dias odiernos, que é o bem-estar social. O bem-estar social não começa como alguns acham que começou quando houve, aleluia, a famosa Guerra Fria entre os norte-americanos e a Rússia. Os russos, aleluia, de um lado e os americanos de outro. E os americanos criaram o bem-estar social, sabe? A famosa família dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. O bem-estar social, para quem se engana, começa lá no começo da história, lá quando iniciou-se toda a trajetória da raça humana. O bem-estar social sempre esteve diante das pessoas. As pessoas sempre teve a preocupação de ter boas coisas, de estar atrás daquilo e de outro, de alcançar bens, de poupar negócio, de estar bem regaladamente, de viver uma vida, aleluia, muito bem financeiramente, de achar que as coisas, que tudo eles estão querendo, que é uma coisa corruptível, que é o bem que nós temos aqui na terra, que nada mais é algo corruptível, é algo que vai perecer. Então o bem-estar social na vida de Israel começa aqui. Eles estavam preocupados em olhar para as suas casas apaineladas. Eles estavam preocupados em só olhar para o seu ventre. Eles estavam se esquecendo da obra de Deus. Eles estavam se esquecendo de uma promessa que Deus tinha feito. Eles estavam dando as costas para Deus. Para alguns que acham que o bem-estar social começou quando houve a divisão lá no início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que é a Rússia atualmente, está muito enganado. O bem-estar social começa lá atrás, quando as pessoas que serviam a Deus começaram a olhar ao bem-estar social. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, o meu sonho é ter isso, o meu sonho é ter aquilo. Israel começou neste caminho, e Israel, passando um período de tempo, Israel começa a dar as costas para o Senhor. Israel começou então a dar as costas para Deus. Eles começando a dar as costas para Deus, e Deus começou a tocar no que eles tinham. Deus permitiu que viesse o ferrugem, viesse a lacunça, viesse o pulgão, viesse o gafanhoto, viesse um monte de praga, e tudo que Israel colocava as mãos parece que começava a minguar. Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha, vocês estão preocupados com o bem-estar social, vocês estão olhando para o ventre de vocês estão dando as costas para a minha obra, estão dando as costas para a minha igreja. Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha, enquanto vocês não atentar à minha obra, ao meu chamado, à minha vocação, eu não posso repreender o devorador, eu não posso repreender, aleluia, as pragas que eu estou permitindo que venham a vocês. Israel estava assim.
Mas Deus permitiu as coisas mudarem repentinamente, porque a palavra de Deus diz que eles lançavam 50 medidas de azeite, quando iam colher, só tinha 20. Ou seja, o gado deles começou a retroagir, ou seja, a minguar. Deus estava dizendo para Israel: olha, enquanto vocês não tirar o ventre do bem-estar social de vocês, eu não posso abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, recalcada, sacudida e transbordante. Deus estava fazendo uma pergunta para eles: há ainda semente no celeiro? Era uma pergunta que Deus estava fazendo. Deus sabia que não tinha. A quantidade de semente que era levada ao campo era uma. Quando eles iam colher, era inferior à quantidade que era semeada. Deus estava permitindo aquilo porque Israel já não olhava mais a obra de Deus. Israel estava preocupado com as suas casas apaneiradas. Sabe? Eles não estavam mais preocupados. A obra de Deus não vale mais a pena. Os pastores, quando eu me encontro eles por aí: pastor Daniel, você está fazendo besteira, você está fazendo bobagem, está deixando de dar aula, rapaz, está deixando de dar aula para ficar cuidando de vida dos outros, você está equivocado. As mensagens que eu ouço aí é mensagem de derrota. Olha, saia fora, isso não está com nada, isso não está com nada não. Como se eu estivesse pregando o evangelho no intuito de ganhar dinheiro. Amado, nós somos chamados para a obra de Deus. E se qualquer um de nós dá as costas a ele, fique tranquilo, Deus vai levantar outra pessoa que julga que quer fazer alguma coisa para ele, e você vai permanecer no seu lugar. Israel estava olhando somente o seu ventre. E aí Deus permitiu vir o pulgão, a lacusta, o gafanhoto, a ferrugem. E Deus fez uma pergunta para eles: ainda há figueira, ainda há semente no celeiro? Eles não souberam responder. Mas a partir do momento que eles colocaram o seu coração na obra de Deus, amado, esquece. É só glória. Aleluia. Deus estava fazendo a pergunta sabendo que nem a videira, nem a oliveira, nem a romeira tinha dado seus frutos. Mas Deus falou assim: ó, desde esse dia em diante em que vocês colocou o coração na obra minha, Glória a Deus. eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, recalcada, sacudida e transbordante. Amado, não se preocupe só com o bem-estar social. Coloque as coisas de Deus em primeiro, porque a palavra de Deus vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem. Deus vai enviar na tua porta, Deus vai fazer bater na tua porta, vai vir no automático. Você não vai ficar mais preocupado. Quando você entender que o reino de Deus, amado, é o único reino que não fale. Aleluia. O Império dos Americanos está também minguando. Eles eram uma superpotência, apitavam nos 4 cantos da terra, fazia, acontecia. A China começou a vir e os americanos já não é mais aquilo. A Rússia apita de um lado também e mostra que eles também não estão com essa bola toda. Então o reino dos homens tem começo, meio e fim. O de Deus não. Ele é sempre eterno, amado. Então o reino de Deus não fale. Aleluia. Esses pastores que de vez em quando vêm nos comunicar essas palavras de derrota, eu fico olhando e falei: Jesus, um homem desse esteve diante do altar, o que ele andou pregando por aí? Irmão, eu prego o evangelho não é atrás de dinheiro, porque eu creio que esse evangelho salva e alcança vidas. Glória a Pessoas Deus. que vivem oprimidas, que não tem o nome escrito no livro da vida, mas que Deus, através desta palavra, pode inserir o nome dele no livro da vida, escrever o nome deles lá e nunca mais tirar de lá. Então não fica triste, não fica preocupado. Você pode sonhar, sim. E eu ainda dou uma autorização para você nessa noite: extrapole no sonho, acrescenta coisas, sabe?
que talvez nem estava no seu projeto, mas coloca também. Porque fiel é aquele que te chamou para a obra. Fiel é o que vos fez a promessa. Aplique o coração no reino de Deus, irmão. De vez em quando a gente vê um monte de mensageiro do diabo querendo impedir a obra de Deus. Mas na hora que as pessoas estão enfermas, esses mensageiros do diabo não vai lá. Eles não querem ir. Eles podem ir na hora de fazer a colheita, mas na hora que você precisar, eles não vão, porque eles não são de Deus. Eles são lobos devoradores. Então nessa noite, fique tranquilo. Aplica o teu coração no reino de Deus. E pode pedir para Ele, irmão. Ele realiza, não é só sonho, é projeto. Como é que é o teu projeto? Eu não sei. Talvez seu projeto é de uma envergadura que você acha que é grande, mas Deus está falando, não, acrescenta mais alguma coisa. Acrescenta. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus aqui e dar as oportunidades, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos apresentar o irmão Carlos, pastor Ademir, missionária Lídia, a irmã Messi, o seu esposo. Irmã Messi, o seu esposo também não está bem, amém? Vamos orar pela mãe da Leandra, a irmã Leandra, amém? Vamos apresentar a irmã Soraya também, a sogra do irmão Igor. Eu tenho, visto que o diabo está rugindo. Ele está querendo fazer algo no oculto, tá? Parecia que está tudo bem, mas não está tudo bem. Deus vai mostrar isso para vocês. Então vamos orar para Deus derrubar. Porque se ele rugir por trás e tocar, vai interferir alguma coisa na vida de vocês. Então estejam atentos. Tá bom? Nós vamos apresentar aqui para que essa obra do diabo não venha se concretizar. Amém? Para que Deus visite o irmão Carlos, pastor Ademir, a família da irmã Mércia, missionária Lídia. Amém? Eu quero convidar aqui a irmã Cleide para fazer esta oração, a minha esposa. Aleluia. Para ela fazer esta oração. Amém? Ela vai estar orando a Deus, para Deus tocar nessas pessoas e fazer uma grande obra. Fala os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, né? E vamos estar apresentando cada uma das pessoas que nós conhecemos e também aqueles que nós não conhecemos, né? Porque todos são filhos de Deus, são nossos irmãos, né? E o nosso dever é clamar ao Senhor para que Ele venha colocar as mãos sobre cada um nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, clamando, meu Pai, nessa noite, pela vida do pastor Ademir, Senhor, e por todos aqueles, ó Deus, que se encontram lá, meu Pai, naquele hospital, naquelas camas, meu Pai, sozinhos muitas das vezes. Ó Pai, em nome de Jesus, vai te encontro, Senhor, nessa noite, vai te encontro na vida da irmã Soraya, da missionária Lídia, vai te encontro, meu Pai, na casa da irmã Mércia, meu Deus. Na vida do Senhor, quebra todo o mal que você não lidar, destrói nesta noite, abate por terra, não permita
Glória a Deus. Poderoso e eterno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui em Lucas 17, O Espírito Santo. versículo 11. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lucas 17, versículo 11. É a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje em dia acontece também muito isso, né? Hoje em dia as igrejas estão vazias, né? Porque veio o coronavírus, né? Muitos pegaram, muitos faleceram, mas muitos ficaram. E muitos das famílias de muitos também foram curados. Mas aqueles que tiveram parentes, amigos, pai e mãe curados, eles têm medo de vir à casa do Senhor, eles têm medo de vir agradecer, eles têm medo de chegar num como e dizer: Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor curou o meu vizinho, o Senhor curou o meu pai, minha mãe, o Senhor curou a mim. Aleluia. Muitos não querem vir se render aos pés do Senhor, como fez esse samaritano. Por isso que até hoje continua. Esse vírus continua matando porque as pessoas têm um coração duro, não querem reconhecer a grandeza de Deus. Então nessa noite nós estamos aqui clamando por todos aqueles que não tiveram a coragem, que não tiveram a humildade de vir à presença do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada por não ter medo de pegar essa enfermidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer juntamente com a tua igreja, pela tua graça e pela tua fidelidade. Eu quero dizer que o Senhor é único, o Senhor é poderoso. E haverá grandes coisas no meio do teu povo. Mas aqueles que tiverem, meu Pai, a decência, a coragem de dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor limpa, que o Senhor cura. Glória a Deus, aleluia. Você que está assistindo essa live, que talvez se encontra com medo, que é de qualquer ministério, ou até mesmo é daqui, não tenha medo, porque é o Deus que te criou para poder, para tu vir aqui, dar o teu testemunho, e tu não vai pegar enfermidade alguma, porque Deus, ele é fiel. Se ele te sustentou até agora, é porque ele quer que tu dê testemunho, ele quer que tu exalte e glorifique o nome dele, assim como nós estamos aqui. E a Bíblia também diz que aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ele está ganhando. Ele não está morrendo, ele está vivendo. Porque Cristo é vida, Cristo não é morte. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe, irmã Cleide. Quero ouvir também a irmã Sabrina. Logo após a irmã Sabrina, já o irmão Igor. E depois do irmão Igor, eu quero ouvir também uma breve saudação com a irmã Maria. Amém? Venha para cá, irmã Sabrina. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O que a irmã Cleide ministrou é a mais pura verdade, irmão, que a gente enfrenta. Porque... E é isso que o inimigo quer implantar na mente do ser humano, né? Que muitos morreram e muitos ainda vão morrer, infelizmente, né? Só que Cristo, lá no céu não tem lockdown, lá no céu não tem parada, não tem nada. Lá no céu continua igual. E a gente tem medo, muitas das vezes, de se adoentar. Mas quem nos guarda é o Senhor. E se Ele nos levar, Aleluia, verdade. aleluia, é para a eternidade. E a gente cristã, eu já falei isso uma vez aqui, que não deveria ter, não deveria. Mas nós cristãos do século 21, o maior medo do cristão, irmão, não é ele medo de entrar na casa dele. O maior medo é ele morrer. Porque ele não sabe se a salvação dele está firmada. Esse é o medo do cristão atual. Então, se a gente pensar e repensar o que estamos fazendo, o que temos feito na presença do Senhor, a gente consegue ter um pensamento. Se o Senhor me levar hoje, vou estar na graça. Glória a Deus. Mas hoje em dia, o crente, infelizmente, irmão, ele tem medo de morrer. Para chegar lá no céu e, bate de retirada que eu não te conheço. Então, se a gente fazer a vontade do Senhor, nem que doa, porque eu sei que dói, e dói em mim, e eu vivo isso, né? Porque pra gente falar algumas coisas aqui no altar, a gente paga um preço muito alto. A gente passa a luta muito alta. Aleluia. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o que o Senhor ordena, né? E quando a gente corre do caminho que o Senhor ordena, muitas vezes a gente paga um preço 3 vezes maior do que pagar um preço de aprendizado, né? Então, antes de eu estar louvando, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou ler aqui Mateus 17. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. E diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão de Tiago, e os levou para um lugar à parte, sobre o alto monte. E ali foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, e uma será tua, e outra de Moisés, e outra de Elias. E ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram como o rosto no chão. E Jesus chegou perto deles, tocando, e disse: Levanta-vos, e não os tenhas medo. Ergueram seus olhos, não virá ninguém, senão a Jesus somente. E é exatamente o que eu tenho aqui falado, irmão. Esse medo ainda existe no meio de nós. O medo de ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha uma coisa e é outra. Muitas das vezes achamos que estamos no caminho correto, porque igual o pastor falou, às vezes está tudo bem, mas tem coisa errada no tudo bem. E aí quando Deus fala com a sua voz, muitas das vezes nós temos medo, enfrentamos dificuldades e perguntamos: Senhor, cadê o Senhor na minha vida? E quando Ele se apresenta diante de nós, muitas vezes nós tememos, porque às vezes Ele quer um caminho diferente. Às vezes Ele quer que aquilo que mais te agrada você tire da sua vida. Ele quer que aquela pessoa que você anda tão colado que se afaste de você. E para nós carnalmente machuca, dói, mas para Ele agrada. Então precisamos reconhecer a voz de Cristo. Precisamos reconhecer o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque quando nós reconhecemos o que Ele tem nos falado, a gente abre os olhos e fala: Pai, tem errado com o Senhor. E aí a gente entra no prumo da presença. Amém? Eu vou louvar aqui para entregar o microfone, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Não é para fazer a palavra hoje.
Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Ai, ai. Glória a Deus, aleluia. Não presta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Pai, em nossas vidas. aleluia. Glória a Deus. Tu é a nossa força, Pai, em meio à tribulação. Aleluia. Sou um ser humano com minhas limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Aleluia, Jesus. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar. Meu Deus! Mas é pra meu crescimento. Pois eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar. Está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Pai, consola, Pai, teu povo nessa noite, Senhor. Dá o teu abraço, Espírito Santo, aleluia. Sou um ser humano com minhas limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar. Mas é pra meu crescimento. Pois eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar. Está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltar, perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltar, Senhor, perdoe minha fraqueza. Está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, aleluia, Senhor. Perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Aleluia, Jesus. Consola, Pai, teu povo, Pai. Oh, aleluia. Vem com a tua glória, Pai, com a tua presença. Renova, Pai, da força, da alegria, Pai, de novo, dá ânimo na tua casa. Oh, aleluia. Precisamos, meu Pai, desse renovo. Precisamos, meu Pai, da tua presença, Senhor. Traz, meu Pai, teu brilho
Que Deus abençoe e venha me consolar. Amém? Aleluia. Que o Senhor possa estar aqui adiante de cada um de vós. Nós temos visto que a peleja tem apertado. Alguns irmãos chegaram um pouquinho que eu tinha lido a palavra em Ageu capítulo 2, versículo 19. Então, a palavra oficial foi essa: há ainda semente no celeiro. Aleluia. Uma pergunta: ainda há semente no celeiro? Aleluia. Então, mas Deus, Ele é fiel para delegar na sua e na minha Glória a Deus, uma aleluia. grande vitória nessa noite. Amém? O irmão Igor também está com oportunidade. Deixa Deus usar ele. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para nós aqui. Amém? Eu sou da Maria Igreja com a palavra do Senhor, amém? Amém. Falou, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Está louvando o hino aqui em nome de Jesus. Eu creio que é mais uma oportunidade de estarmos todos aqui reunidos na presença de Deus. Glória a Deus. E isso aí é muito gratificante, porque muitos queriam essa oportunidade de estar mais um dia na presença de Deus e não estar. Então, misericórdia, nós pedimos ao Senhor, né? E temos que ser gratos, irmãos, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Respirando, ó, esse fôlego maravilhoso de graça. Aleluia. E muitos brigando, querendo oxigênio e não tem. Então é motivo de muita alegria estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Está louvando um hino aqui em nome de Jesus. Peço que os irmãos venham fechar os olhos e levar os pensamentos aos céus. Aleluia, Amém? Pai. Oh, Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou na beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo, Pedro, que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Oh, aleluia! Eu sei que não estou só, e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu ouço
abençoe o irmão Igor e continue usando ele poderosamente. Amém? Aleluia. Amado, eu quero ouvir uma saudação com a irmã Maria aqui. Amém? E depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, depois da irmã Maria, a irmã Edna vai estar louvando a Deus com o corinho para a gente ofertar e dizimar, e depois vamos entrar na palavra. Salve, igreja, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu ia falar algo aqui, mas ela está gravando e a gente tem que vigiar, né, igreja? A Bíblia fala orar, mas vigiar. Então Jesus falou não. Então quando Deus fala não, tem que fechar a boca. Aleluia. Tem que obedecer o pastor primeiro lá de cima, né, igreja? Aleluia. Então Jesus falou, fique quieta. Amém. Quem sou eu para questionar com ele? Então, igreja, Deus deu essa palavra hoje. Isaías 28. Aleluia. Olha o título, o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impertinência. Quase falando que Deus falou para mim, fecha a boca, viu? O título da palavra está falando. Entendeu, igreja? Deus Eita, é bom, Jesus. Ele é Aleluia. fiel. Eu vou ler para adiantar. Ai da coroa de soberba dos bêbados e de Efraim, cuja glorioso ornamento é como a flor cai que está sobre a cabeça de fértil. Vale dos vencidos do vinho. E o 2. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso com uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosa, águas que transbordam violentamente, derribando por terra. Só até aqui que esse envolve grande. Aleluia. Então, igreja, às vezes a gente ouve o versículo e a gente quer falar, e quando o Espírito Santo fala, cala a boca, cala a boca. Sabe por quê, igreja? O Senhor me leva-nos lá. Nós temos que vigiar. Quando vai na internet, todo mundo está de olho na internet, né? Então o Espírito Santo falou assim, cale a boca. Deve estar atento. Se ele falou, cale a boca, que alguém ouvir. Ou não? Então nós temos que prestar o Espírito Santo vai conosco. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, aí a gente abre a boca. Mas se ele falou, cale a boca, eu falei, quem sou eu para falar? Eu falei, não sou louca. E o lado que eu ia falar, essa pessoa tem internet. Por isso que eu falei, o quê? Eu falei, Jesus já não está aqui, quem ia falar? Está aqui, mano? Quero minha bênção. Aleluia. Eu quero a minha vitória. Então, para minha bênção vir, eu tenho que obedecer. É verdade, Pai. A palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. Aí eu vou falar, ok, irmã falou da palavra, não. Você falou, calada. Calei. Falei, amém. Se é calado, porque não é para falar. Amém. Então, Deus, Ele é fiel. Aleluia. Nós temos que vir pegar nossa bênção e temos que vir Espírito para ver o que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Eu não sou mais bebê no Evangelho. Eu não sei que versículo que é para Deus falar assim, não te quero como criança. Então Deus já me quer como adulto. Entendeu, igreja? Quando Ele fala, cale a boca, cale a boca. Se Deus falar, fala. Ele falou, cale a boca. E tá bom. Falei, já não está aqui, que tá. Eu sou louco de falar, irmão? Não. Mandou calar, eu vou calar, sim, obedecer. E eu vou louvar, né? Porque Deus é lindo, maravilhoso. Aleluia. Ele não quer saber, igreja, se eu estou com problema na minha casa. Pede. Ele quer saber se eu faço o que ele mandou. Só isso. Aleluia. Tá bom fazer o que Deus manda, né, igreja? Ele fala, faça o que eu te mandei, tá bom. Que lá eu faço o que eu quero. Tem mais essa. Ele vai fazer lá na minha casa se ele achar que eu mereço. Não é porque eu estou fazendo o que ele está mandando que vai correr. Não. Eu sou serva. E ele é o meu pai, né? Oh, aleluia. É assim mesmo. Aleluia. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é o grande coração de Deus. O
Fala de sucesso é bom, o negócio que sobe escalando. Mas ele é capaz de gigante dentro desse vale escuro que Deus vai fazer você criar. Você pode se sentir tão pequeno, mas seu Deus é grande para te levantar. Deus vai plantar anunciando a tamanho do universo subiu. Se não vencedor está chegando aí, vai impactando com a sua história. Ele surgiu no magnata dentro do vale escuro e frio, vencendo a tarde gigante grande desafio. Vai provar Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. Aleluia. A prova acabou. A luta foi embora. Agora é só Então, igreja, Deus está usando Daniel assim, de ofertar, de ajudar o ministério. Igreja, Deus não pode viajar, mas se nós der algo que Deus manda, aquela oferta serve para passar para a pessoa que vai viajar, igreja. Não podemos fechar a mão. Eu sentei aí. Deus falou assim: dentro do dinheiro ali com o meu servo. Duas coisas que Deus falou comigo e eu vou obedecer, igreja. Deus falou: dentro do X que você tem sua bolsa. E ele sabe quanto eu tenho menos. Entendeu, igreja? Estou com um problema na minha casa, mas Deus falou: faça isso. Aleluia. E eu vou obedecer. Glória a Sabe por Deus. que eu vou plantar no reino de Deus? Aleluia. Porque também eu conheço o pastor. Se fosse qualquer pastor, não ia obedecer, não. Você pensa que eu sou trouxa? Primeiro eu vou aqui na palavra. Foi Aleluia. assim, não foi que você naquele dia que você foi na minha casa? Falei: Daniel, Deus já me deu uma palavra, mas eu quero que você tire outra. Foi assim, não foi? Sabe por quê, irmão? Obedecer a voz de Deus. Aleluia. Quando você obedece, Ele dá transbordante. Aleluia. Não interessa, igreja, o que você está passando na tua casa, que faltou, o que deixou de faltar. Deus mandou dar. Se Deus falou não, não. Se Deus falou não é para abrir a boca que está filmando, não abre. Entendeu? Aleluia. Temos que obedecer. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a irmã Maria. Vamos nessa noite ouvir a irmã Edna, louvar a Deus. Aleluia. Amém? Ela estará louvando a Deus e nós vamos louvar ao Senhor com as ofertas, o dízimo. Mesmo que você não tenha nada para cooperar, não tem problema. Simule que está dando algo para a obra de Deus. Amém? Deus é fiel para materializar 100 vezes mais na sua vida. E as pessoas que congregam com nós, eu oro nessa dimensão. 100 vezes mais. 99, pastor. Não vou aceitar. Eu disse 100 e esta é a palavra. Aleluia. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar um corinho? Ele é muito fácil. Não sei se os irmãos conhecem. Glória a Deus, aleluia. 689. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Pai. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir. Aleluia, Deus. Meu cantar, o meu pensar, o meu falar, meu andar, Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua noite. Cremos, amados, plenamente neste Deus que está conosco aqui. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Amém? Então, amado, fique em paz, porque Deus vai estar honrando a tua vida. Amém? Deus estará honrando a tua vida, a tua vocação. Ouve o que o pastor está dizendo nessa noite, que Deus vai estar te honrando. Amém? Fique em paz. É um processo, é um momento, mas a vitória ela vem. Quando ela vem, vai vir Em nome de Jesus. recalcada, sacudida e Transbordante. transbordante. Aí você não vai ter lembrança mais dos tempos de amargura. Já foi. Quando vem a bênção, a gente esquece. Esquece as lutas, varão. Nossa, e tem hora que a gente não gosta nem de lembrar, né? A gente não quer lembrar aquele Vai filme, ganhar bebê, né? Então, mas que Deus venha abençoar. Eu quero aqui nessa noite fazer uma oração e passar a palavra para o pastor Abraão Levi e deixar Deus usar ele nessa noite. Amém? Para ele vir fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, orando a Deus para Deus usar o pastor Abraão Levi nessa noite. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu servo, usa ele nessa noite, Deus, como um canal de bênção, que toda ferramenta do diabo contra a minha, contra a vida dos teus filhos, contra esta obra, seja destruída em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Somos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Continuando de pé, vamos. Abrimos as nossas Bíblias. Você quer pregar também? Vai ter um microfone por aí. Amém. Vai pregar. A pregação dele é melhor que a minha, porque a da criança é a inocência. Né? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Glorificado seja o nome do Senhor. Estávamos nessa noite feliz. Graças a Deus por estarmos aqui. Desde já pedir oração pelo nosso pastor querido, nosso irmão Ademir, né? Que se encontra hospitalizado, internado. Desde ontem a gente está com muita preocupação, mas acreditando que Deus tem o seu trabalhar, Deus vai trabalhar na vida do seu servo, né? Todos nós somos sujeitos a isso. Quem não pegou Covid? Eu peguei. Quem é que não pegou Covid? Levanta a mão. Quem não... Mas é raro quem não pegou. Eu peguei. Logo no começo da pandemia, né, eu peguei. Então, e principalmente algumas pessoas que têm uma dificuldade maior de saúde, risco, pressão alta, então a dificuldade é um pouco maior, né? E às vezes olha só, mas tá difícil. Mas a gente sabe que o Senhor cuida de nós, né? Isso é mais importante de tudo, porque às vezes a gente fica tão preocupado com isso que está acontecendo, mas nós temos que crer, né? Que tipo de situação é essa que a gente não crê? Ou a gente crê, ou a gente não crê. Mais importante, posso até em casa ontem, eu falei assim, vamos fazer um esforço. E aí hoje tinha almoço, né? Agora está subindo um monte de almoço cada domingo. Isso é bom que a gente não cozinha, né? E aí, alguns convites que surgiram, e eu falei, fiz o esforço, mas foi a bênção de Deus. Juízes, capítulo de número 6. Se colocar na palavra, o nosso propósito aqui, louvado ao nome do Senhor, pelo nosso pastor Luiz, reverendo, né? Pastor Luiz conosco, e o Cef, né? Bem amigo, Cef, todo mundo até hoje, né?
Mas agora que está começando a se realizar algumas coisas do nome um tempo atrás. Né? Às vezes a pessoa não entende. Naquela época ninguém entendeu nada. Né? Mas agora, depois daí todo mundo, né? Todo mundo tinha que enxergar aquela época. Para depois ver o que está acontecendo, né? Então, é assim que Deus faz. O Deus que muda todas as coisas. Nosso irmão abençoado, nosso querido irmão também, nossos irmãos. Todos os irmãos aqui. Juízes, todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. E o Senhor... É o 6 de primeiro? O 6 de primeiro. Juízes 6. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. Por 7 anos. E assim, quando Israel semeava, os medianitas subiam, os amalequitas, os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles. E se acompanhavam contra eles, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado, suas tendas, e vinham com locustas em multidão, pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, eu vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam, vos expulseis de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tenha Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, vós que não obedeceis. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, e o seu filho Gideão debulhava no lagar para escondê-lo dos medianitas. E o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Amém? Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, estamos aqui dentro da tua palavra. Nós não temos nada de nós mesmos, mas tu tens, Senhor, tua palavra para nós mesmos. Nós somos pequenos, somos falhos, somos pó e cinza, dependemos da tua misericórdia para falarmos a tua palavra, pois ela é santa e nós somos apenas instrumentos dela para fazer o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um de acordo com aquilo que tu queres falar, em nome do Eterno. Amém. Queridos irmãos, essa palavra, esse texto é um texto muito conhecido. É um texto, essa palavra está martelando no meu coração há umas 3 semanas. Coincidentemente, nós estávamos até conversando com o pastor Luiz, sentado lá em casa, a respeito um pouco dessa palavra, né? E aí eu falei, essa palavra está me queimando no coração há uns dias. E aí eu tive numa igreja, e aí eu falei assim, acho que eu vou falar essa palavra. Ele falou, não é ali. Eu falei, e aí não deu vontade. Eu fui em outro lugar, e aí veio outra, não é ali. E aí também não houve oportunidade. Essa palavra queimando muito no coração sobre algumas questões sobre a esse respeito. E aí eu olhava e o Senhor falava comigo no meu coração, e é uma palavra muito forte, que o Senhor fala no livro de Juízes a respeito de uma palavra chamada crise, né? Crise, a respeito de um tempo da época de Juízes. Juízes é o período onde o povo de Israel, Deus, para libertar o seu povo, levanta pessoas quebra-galho. Diga quebra-galho. Quebra-galho. Deus levanta primeiro Sangar, depois Deus levanta Jair, Deus levanta Débora, Deus levanta sempre quebra-galho. Depois o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo, cada um queria fazer o que queria. A tribo de Levi queria fazer uma coisa, a tribo de Judá queria fazer outra coisa, a tribo de Rubem queria fazer outra coisa. Então, o que Deus tem que fazer? No meio da bagunça, Deus sempre tem que levantar um para mudar a história. Amém? Então, no meio onde não há união, então não reclame quando não há união, se Deus levantar aquele bem pequenininho que você nem acha. Porque no meio da desunião, Deus levanta quem Ele quer, quem está disposto. Aleluia. Porque já que não tem união, a força da tribo era maior. Com todo mundo junto. Já que ninguém quer, então Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Deus levanta a Débora, podia levantar o Pará. Levantou a Débora, porque ninguém quer nada. Deus levanta, por que não? Porque o homem não queria. E aí Deus levantou a mulher. É verdade, não é?
Então, quando ninguém quer, é só você estar disposto. Que a qualquer momento Deus vai te chamar para a história. Então, o momento de desunião é um momento ao mesmo tempo ruim, mas é um tempo de oportunidade para nós nos colocarmos à disposição para mudar alguma coisa. Porque não adianta falar, ai, está nos unidos, ai, ninguém quer nada, mas e você? É você que Deus quer usar. Porque é mais fácil a gente entrar na onda de todo mundo. É fácil a gente falar naquilo que todo mundo quer. É fácil nós acreditarmos naquilo que todo mundo está a mesma onda. Mas ao mesmo tempo nós podemos mudar o mundo de uma forma extraordinária. Aleluia! E é o que aconteceu. E aí todo mundo queria o quê? Queria fazer o que era aos seus olhos. Cada um cuidando do seu próprio, diga, umbigo. Cada um cuidando do seu próprio umbigo. Cada um atirando para onde dava. Então, o que acontecia? Aí fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você já observou que para fazer o bem é um só, mas para fazer o mal todo mundo se junta? Na hora, rapidinho. O texto vai falar aqui, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Já para falar mal dos outros, ele junta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É verdade? Lá não vem ninguém. Não vem ninguém. E aí o texto diz, fizeram o que era mal dos olhos do Senhor. Ou seja, para receber a bem, para fazer o bem, para querer mudar a história, são poucos. Mas para mudar a história, são poucos que querem mudar a história. E aí o texto vai dizer assim, e aí então apareceu, foram o livro dos inimigos, e aí eles viviam nessa gangorra. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Uma hora embaixo, outra hora está em cima. Uma hora embaixo, uma outra hora em cima. Uma hora embaixo, outra hora em cima. E nessa questão dessa gangorra, Deus está querendo trabalhar. Então, enquanto a gente está querendo ser usado, Deus está o tempo todo pronto para querer mudar a história. Só depende de quem? Depende de cada um de nós. E aí, Deus está querendo mudar. O relógio de Deus está girando. Aleluia! Deus está a qualquer momento apontando para aquilo que Ele quer mudar, para mudar a história. Mas ao mesmo momento que Ele quer mudar, Ele depende de alguém que esteja disposto a fazer alguma coisa. E aí ele diz, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos midianitas. O Senhor entregou. Essa palavra é muito forte. Diga, o Senhor entregou. Diga, o Senhor entregou. Diga, o Senhor entregou. Diga, o Senhor deu uma mãozada. Uma paulada. Como que diz o alagoano, Lega, que é? Tem um termo que eles usam. Eu vou tirar uma paulada, uma coisa assim que ele fala. Não é bafotado. Ele fala assim, você vai tomar uma coisa que na Alagoas que eu aprendi uma palavra que ele fala, não, você vai tomar uma paulada, uma surra, uma coisa assim. Não é paulada, é uma outra palavra assim. Não, paulada? Não, uma coisa assim. Cacetada. Acho que uma coisa, não, você vai tomar cafetada. E então, Deus foi o próprio Deus que entregou. Essa palavra é muito forte. Porque quando você fala, está entregue na mão foi Satanás. Mas aqui o texto diz que foi o próprio Deus que entregou. Deus abriu mão. Tem um momento que Deus quer te usar, Deus quer fazer. Tem um momento que Deus fala assim, beleza, vou abrir mão. Virei as costas, agora o problema é teu. Chega um tempo que Deus cansa. Meu Deus, que a gente cansa a paciência do limite de Deus. Epa. Deus quer fazer, a gente está teimoso. E aí Deus, Ele vira as costas. E aí Deus, Ele muda. Ele fala, vou mudar de estratégia agora. E aí Deus virou literalmente as costas. Entregou as próprias sortes. Vocês vão se virar. Porque agora cansei. Até Deus cansa. Até Deus se decepciona. E o texto vai dizer que Deus ficou decepcionado. Deus ficou decepcionado. E quando Deus se ira, a palavra diz, a ira de Deus dura apenas um momento. Salmo 30. Ou seja, Deus se ira assim. Às vezes a gente é acostumado a pregar um Deus de amor, Deus que bondade, Deus vai dar vitória. Mas esse Deus aqui, que às vezes quando fala, chega, basta, cansei, Ele também às vezes atua para mudar a história. E aí o que aconteceu? E a mão de Midian prevaleceu. Diga, prevaleceu. Deus não só entregou, como permitiu roubar. Pastor, um tempo atrás, há 20 anos atrás, nunca se ouviu falar que entrava em igreja para roubar nada. Quem lembra disso? Agora entra. Hoje, se você deixar a igreja aberta assim, seguro, o cara entra, leva som, leva não. Antigamente, você deixava a porta da igreja aberta. Ninguém entrava, que tinha respeito.
Hoje eles sabem que os crentes são tudo meia tigela. Fala assim, minhas crentes são outro, até o diabo tem ninguém fala aí. É verdade. Não estou falando todo mundo, não é verdade? Ele nem acredita, nem mais. Não é que não acredita em Deus, eles acreditam. Mas nos crentes dentro dele, ele não acredita mais. Porque antigamente ele sabia que aquelas irmãs do pé rachado oravam, eles iam morrer do outro dia se ele roubasse. É verdade, não é? E onde que você fala, não toca no ungido. Todo mundo tinha medo, né? Antigamente. Você fala, não toca no ungido de você e ele até mata o ungido. Assim, pá! Antigamente você fala, não toca no ungido. O cara tinha medo, não tinha? Você fala, não toca no ungido. O que é? Não toca o quê? Virou até hino. Né? Até hino normal. Virou uma canção. Então hoje não tem mais respeito nenhum. Por quê? Deus mudou? Não. O que mudou? Nós. As pessoas. A gente que mudou. Então Deus prevaleceu. Então é um momento que ele está roubando. Ele rouba. É. Ele vai roubar. Prevaleceu. Por que ele roubou? Prevaleceu porque Deus abriu de mão. Deus abriu de mão. E aí o texto vai dizer assim para a gente colocar. E por causa do meio de os filhos de Israel fizeram para si as covas. Diz covas. Diga as covas. Fizeram para si, ó. Diga para si. Diz covas. Nos montes. Diz, nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Ou seja, eles pegaram e falaram, já que estão roubando, vamos fazer o quê? Vamos nos esconder. Vamos pegar, vamos abrir um buraco, cada um vai abrir o seu próprio buraco. Vamos abrir o buraco número 1, o buraco número 2, o buraco número 3, o buraco número 4. Nós vamos decidir. E durante 7 anos o texto vai dizer que todos os anos Israel semeava e eles eram roubados. Todos os anos. 7 anos consecutivos. Imagine você semear e você ter certeza que o adversário vai roubar. Semear e o adversário vai roubar. E o que eles fizeram? Eles se adaptaram à nova situação e não quiseram mudar. É melhor eu viver mudar, porque mudar para mim é difícil. O que eles acharam? Olha, é melhor eu fazer a cova, é melhor eu fingir que não está acontecendo nada, do que eu querer mudar, porque eu mudar é difícil. Então é melhor eu entrar dentro do buraco e deixar as coisas acontecer. Ainda que eu seja roubado, mas pelo menos eu estou na minha covinha. Mas Deus estava querendo dizer para eles assim: olha, vocês estão querendo travar suas próprias batalhas, vocês estão querendo tentar ajudar eles. Glória! Oh, aleluia! Eu me acostumei. Deixa me roubar, deixa acontecer, deixa fazer. Eu vou me acostumando. O inimigo vai roubando aqui, vai roubando dali, ele vai enfraquecendo dali. Daqui a pouco você não anda mais, você não ora mais, a vida já não é mais a mesma coisa. Eu vou empurrando com a barriga, mas é assim mesmo. Ninguém muda, não muda A, não muda B. É assim mesmo, é dessa forma. Mas Deus está querendo levantar alguém preocupado para pegar o buraco. Eu quero mudar a história dentro do buraco. Eu quero fazer algo novo. Aleluia! Aleluias! É muito fácil você plantar. Todo mundo plantou, mas você planta e volta para dentro do buraco. Deus está querendo dizer: tenha paciência de plantar e esperar a sua cair na porra do problema. Tem gente que está com medo de enfrentar o problema. Tem gente que está com medo de mostrar a cara. Tem gente que está com medo de mostrar quem ele é. Deus te chamou, querido, não para ser covarde. Deus te chamou para ser valente. Deus te chamou para colocar a cara e falar: eu estou aqui, Senhor. Oh, Enarai, como está na barras. Oh, aleluias. Mas sempre vai ter alguém que está cansado do que está acontecendo. Porque alguém está se escondendo, mas outros não estão me conformando. Eu estou plantando, não estou colhendo nada. Eu estou trabalhando, parece que o dinheiro não sobra. As coisas não estão acontecendo. O meu relacionamento está ruim. A minha situação está ruim. E Deus está dizendo assim para você: existe um clamor chegando ao alto do céu para Deus mudar a tua história. Deus não quer mudar lá fora. Deus quer mudar o ideal que está dentro de
coisa extraordinária, Deus faz Pai, isso. obrigada, Senhor. Aleluia, Ele rouba todo ano. E para quem não sabe, a colheita do trigo é a festa de Shavuot. É a festa onde o povo de Israel comemorava uma das melhores festas, que é a festa das primícias. Festa dos primeiros frutos. Era uma das melhores festas, era a mais comemorada, onde toda a família participava, onde todo mundo se alegrava, onde todo mundo sabia o que ia acontecer, era extraordinário. E aí o texto vai dizer: e Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando Israel clamava, o Senhor enviou um profeta. Diz profeta. Diz profeta. Tem gente no buraco, mas tem profeta no buraco. Diga, tem profeta no buraco. Porque todo mundo acabou. Tem profeta no buraco. Oh, meu pai, é forte, Jesus. Ele está lá, mas está dentro do buraco. Está escondendo. Ele não mostrou a cara. Mas vai alguém clamar: ô profeta, sai do buraco aí. A gente precisa, todo mundo precisa do profeta, do evangelista, do profeta, do mestre, todo mundo precisa. Deus levantou um profeta de dentro do buraco. E aí o profeta clamou, olha, quem falou, e o profeta começa a profetizar. E aí todo mundo está querendo uma solução nova, diga, solução nova, está querendo algo novo, está querendo algo novo, está querendo que Deus faça diferente. E aí Deus começa a falar a mesma coisa. E a gente fica doido porque a gente está pensando que Deus vai falar outra coisa. Ah, Deus vai mudar. Não, Deus vai falar a mesma coisa. Eu vou te provar, Deus não vai falar coisa nada de diferente, nada diferente. E isso parece que desanima ele. Por que Deus vai falar? Olha, eu sou, olha o que o profeta fala, nada novo. Eu sou o Senhor vosso Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Eu te tirei para a terra dos amorreus. O problema está com vocês. Aleluia. Porque eu continuo sendo o mesmo Deus. Você está esperando uma solução nova. É só Deus está falando, só basta você sair do buraquinho que você está. Porque a minha mão não mudou. Eu continuo mesmo, a mesma palavra para você. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta, desce a casa do reino e lá te farei. É a mesma palavra, é a mesma palavra, é a mesma palavra. Qual é a palavra? É obediência, sair do buraco. É obediência, voltar o que era. Mas vai voltar o que era. O que Deus quer fazer para mudar a sua história, a tua trajetória. Oh, glória, aleluia! Diz a mesma coisa. Não muda, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Aleluia! É Salmo 46. As nações se endureceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! O que Deus fez no passado é suficiente para eu continuar seguindo em frente, sair do buraco e falar: a minha vida continua, porque o que Deus fez até hoje, se Ele não fazer nada até amanhã, será o suficiente para eu agradecer a Deus e falar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O que Deus fez na nossa vida é o suficiente para a gente continuar de pé, querido. Você não está com coronavírus, você não está no balão de oxigênio, é o suficiente para a gente falar: te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. Agora eu vou sair desse buraco e eu vou mudar a história. Glória a Deus! O que Deus fez é suficiente. Ele pensou que é algo novo. Não, algo novo, é a mesma coisa. Eu já fiz. Agora é com você. Eu já fiz. Eita, O lado de fora que está acontecendo depende de alguém do lado de dentro mudar. O lado de fora para mudar depende de alguém do lado de dentro do lado de do dentro. buraco mudar. A gente está querendo que o lado de fora mude, mas o lado de dentro do buraco está uma coisa. Aleluia. Fala mais, Jesus. Fala mais. A gente está lá embaixo.
Fala, Espírito Santo. Olha só que o Senhor diz: e vos libertei das mãos. Fala aí, Jeová. E veio ali um anjo do Senhor. Primeiro veio o profeta, diga profeta. Profeta. Diga profeta. Profeta. E veio ali um anjo do Senhor. E veio o anjo do Senhor. E diga, se assentou Se Se assentou debaixo do carvalho. debaixo do carvalho. Diga, debaixo do carvalho. Debaixo do carvalho. Você já viu buraco com endereço? Diga, buraco Buraco. com endereço. Não tem interesse. Diga, tem alguns buracos que não tem endereço nenhum. Mas tem uns que Não tem. endereço. Glória. Eu vou te provar que esse aqui tinha endereço. Glória. Fala aí. Onde está? E Gideão e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: ó, e veio o anjo do Senhor, se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra. Tinha endereço. É do buraco. Que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abisrita, e seu filho Gideão deu trigo no lagar. Digo, o problema não é o buraco. O problema não é o O buraco. problema é que tá dentro do buraco. O problema é que ele está dentro do buraco e ele fala assim, ele entra dentro do buraco para se esconder, diga, para se esconder. Mas tem gente que entra dentro do buraco e continua trabalhando ainda no buraco. Aleluia. Meu Deus. É forte. Então, aí. Aleluia. Tem coisa, Jesus. Tem coisa aí, pai. Tem gente que ainda mantém algo valioso dentro do buraco e ninguém sabe. Aleluia. Ninguém sabe que você está guardando trigo lá no lagar, mas o anjo do Senhor está tocando lá e fala: tem alguém lá que ainda lembra que eu existo. Tem alguém que não quer fazer nada, mas tem alguém que não quer mudar. Tem alguém que está debulhando trigo no lagar, mas onde é? Onde é? As enfermeiras têm endereço. Deus sabe que você está fazendo no anonimato, ainda que ninguém saiba. Deus sabe o teu endereço. Aleluia. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o teu endereço. Ele vendeu um anjo especial para a missão. Só para falar, meu filho, o anjo vai ter o trabalho de descer nas regiões celestiais para falar: eu estou contigo. Ele vai usar um ser maior, um ser grande, para falar o quanto você é valioso. Vai trabalhar na ilha do buraco. Tá dentro do buraco, mas tá trabalhando. Tá dentro do buraco, mas tá trabalhando. Tá dentro do buraco, mas tá valendo trigo. Tá dentro do buraco, mas as coisas estão acontecendo. Tá dentro do buraco, mas Deus está fazendo o que é dele e a sua vontade. Aleluia. Aleluia, diga, tá dentro do buraco. Dentro do buraco. Tá saindo já, Jesus. Aleluia. Glória a Quem Deus. trabalha dentro do buraco, logo sai. Mistério. Oh, aleluia. Ai, Deus, obrigado. Irmão, isso é forte demais. E aí o texto diz: para esconder dos midianitas. Ele não escondia dos midianitas, ele estava se escondendo. Ele não se escondia, Ele se escondia. ele escondia o trigo. Ele escondia o trigo. Diz: o que você tem, o ímpio está de olho. Ai, tá Então mesmo. utilize a tua tragédia para gerar bênção. Utilize o que está acontecendo com você para ser triturado, ser amassado, porque o trigo, antes de ser trigo, ele é linho, ele é pronto para fazer tecido, ele é pronto para secar. Depois de linho, ele vira farinha, ele é triturado. Então, antes de ser trigo, antes de ser pão para as outras pessoas, Deus está te tratando. Primeiro você é roupa para vestir as pessoas, depois você é farinha. Deus te tritura, a farinha ele espalha de todo jeito, ela coloca, mas para depois você virar pão. Ou seja, para você virar pão, tem um processo, tem um trabalho que Deus está fazendo na história. Você não está entendendo, Deus está trabalhando na tua vida, e Deus está trabalhando dentro do buraco, está lá. Ninguém está vendo, porque você fez lembrar o Senhor para colher o trigo, é a minha família, mas você está sozinho, a família abandonou, mas continua trabalhando, continua malhando o trigo no lagar. Todo mundo ninguém está vendo, mas Deus está te vendo, malhando o trigo no lagar. Ninguém sabe que você está escondendo, ninguém sabe que Deus, aleluia, está olhando para você, e Deus está lá, ninguém sabe, e ninguém viu o anjo lá. Ele viu. Diga, ninguém vai ver o anjo. Só você. Oh, aleluia. Vai ser personalizado. Que ninguém viu. E aí o trigo, e aí o que aconteceu? Ele malhava trigo no lagar. O lagar é um lugar, diga, o lagar é um buraco também. Mas é um buraco que traz
que não é um buraco inútil. Pior coisa é você ser ocioso. O maior desafio da igreja não é evangelizar. Você sabe disso? Não é. O maior desafio da igreja não é evangelizar. Porque se você entregar um folheto para a palavra de Deus, a pessoa vai rasgar o folheto na tua cara e vai cuspir em você. Hoje. Se você pegar uma caixinha dessa e ficar ali, que nem sabe que nem aqueles caras da Praça da Sé, isso é um evangelho de loucura. Há 10 anos atrás você viu, hoje não. Por que não? Porque hoje é diferente. Porque o maior desafio hoje da igreja é desevangelizar os que foi pregado tudo errado. É os desigrejados, é os caras que estão dentro da igreja, estão dentro da igreja como um filho mais velho, estão tudo perdido. Hoje o diabo não entra dentro mais da igreja, aí, o diabo já está dentro da igreja. Hoje não entra mais, antigamente lembra? Ele entrava dentro da igreja, o mundo entrava dentro da igreja. Hoje já está tudo misturado. Hoje não identifica jogo e matriz, ninguém mais fala sobre isso. É verdade ou não é? É verdade. E aí o que acontece? E aqui o texto vai dizer que ele malhava trigo no lugar escondido. Valorize o que você tem. Para os outros não vale nada. Mas você sabe quanto você suou para plantar. O quanto você suou para conquistar. O quanto você suou para ter. Para uns desgramados, todo ano fala assim, e aí, ô Gideão? Você já tem a tua cota para os mentiros que desse mês? Os caras estão esperando lá, né? Que gente, você não sabe de nada, rapaz. Fala, para de contar os teus sonhos para os outros. A qualquer hora Deus vai visitar o teu buraco. Meu Deus, glória a Deus! Fica quietinho. Oh, aleluia! Fica quietinho lá. Vai pensando, vai quietinho. Para de ficar contando, espalhando a tua vida para os outros. Deixa, eu tô falando, rapaz, o que está acontecendo na tua vida? Então tu me roubar de novo. Aí você fala, meu trigo tá lá. Aleluia! É pequeno, mas é teu. É teu, você não paga aluguel. É pequeno, você paga luz que é teu. Aleluia, vão querer fazer de tudo porque tá roubando todo mundo. Só você que tá guardando, valorizando. Se a qualquer hora, o nome do Senhor vai mudar a história. Aleluia. Porque é tão difícil você ser vitorioso e não compartilhar, é ou não é? Não é? Você se virar rei. Pensa numa atitude de Esther. Ela falou assim, olha, você é rainha, mas se você estiver lá, mas não conte que você é judia. Imagina, ela virou rainha, virou primeira dama. Ela não podia falar de onde ela era. O maior desejo de você, quando você chega no ápice do sucesso, é falar assim, eu vi lá da ilha do Moronela de Alagoas. Lembra do Cafu? Ele colocou Jardim Irene. Quem lembra disso aqui? É todo mundo. O Jardim Irene ficou famoso só por causa que o Cafu levantou lá na Copa do Mundo. Lembrando das suas raízes, não é bonito isso? Agora você chega lá no ápice do sucesso e fala, não conta pra ninguém, meu Deus. Tem graça isso, irmão? Tem graça? Deus se abre uma porta, o negócio acontece. Não conta pra ninguém. Imagine Gideão, o anjo me visitou no meu buraco, meu teve uma malandrinha na garra. O texto não fala nada, quem não falou nada, diga, fica quietinho. A revelação vai ser grande. Mas fica só pra você, não abra a boca antes do tempo, pelo amor de Deus, senão você vai perder a bênção. Fala, pelo amor de Deus, tá pertinho. Tá pertinho, você vai receber uma visita extraordinária, você vai coçar a língua pra falar. Mas pelo amor de Deus. Porque ao mesmo tempo que tem abelha, vem marimbondo junto. A minha abelha parece que atrai. O cara sabe que você está sendo abençoado, sabe que você quer falar. Mas não fala nada. Fica quieto. Você está quase pronto, mas não pode falar. Porque você está lá, varrendo trigo no lagar. Está todo mundo sendo roubado. E você fala, rapaz, eu tenho um segredo, eu tenho um buraquinho que tem endereço. Onde você E você quer falar. Mas eu não posso. Glória a Deus. Aleluia! Diz, é o lugar do secreto. É o lugar que Deus te visitou. É o lugar onde você pagou o preço. É o lugar onde você tem que valorizar. É o lugar que Deus te deu extraordinário para mudar a tua vida e mudar a tua história. Oh, aleluia. E o texto vai dizer, e o Senhor apareceu, o Senhor, olha o que o Senhor disse para ele, 2 palavrinhas só. 2 palavrinhas. Já não resumiu nada. Eu vou te falar que eu não vou resumir nada. O Senhor está contigo. Varão.
Foi o que Deus disse para ele. Deus perdeu tempo de mandar um anjo do céu, que mandou um anjo para matar 185 mil homens, lembra lá na Síria? Para matar todo mundo? Normalmente se vem um anjo para mim e fala, para resolver meu problema. Ô anjo, você vem aqui só para falar isso, meu. Pô, dá licença, irmão. Tô ralando. Faz a gente, né? Pô, tô aqui ralando 7 anos, cara, roubando a gente. E é quando você vê que você vem falar isso. Pô, misericórdia. Misericórdia. Só isso, você não estava fazendo isso. O Senhor só veio reafirmar. Reafirmar. Porque ele já era. Aleluia. Deus não vai mudar você. Deus só vai reafirmar o que você já é. Olha o segredo que Deus está falando. Deus só vai reafirmar. Deus só vai reafirmar. Se você se manter de pé. Tem uma missão extra para você. Que o anjo vem trazendo. Mas vai depender dessa sua reação quando ele visitar o teu buraco. Aleluia. É fogo. Deus. Que bem. Sabe por quê? Porque eu falo assim, o Senhor é conosco? Porque estamos juntos sobre ele. Como é desculpa? Não é isso que te diz texto? Meu Senhor, os milagres nossos pais não nos fez subir do Egito. O Senhor olhou para ele. Vai nesse poder. Diga, vai nesse poder. Até então não tinha nada. Malhando trigo no lagar. Vai contigo. Vai nesse poder. A segunda mensagem é de acordo com a primeira. Diga, depende da tua reação. Depende da tua reação. Se você reclamar, se você não ficar de pé, Deus vai pegar outro. Eita, Deus. Você trabalhou tanto, ralou tanto, escondeu o trigo tanto, mas na hora da hora H morre na praia. Irmão, não morre na praia. Não morre na praia. Deus faz surpresa, mas faz surpresa depende da tua reação. O como você vai se colocar diante da missão que Deus vai dar. Ele vai dar de cara, ele não vai dar de mão beijada para você. Ele sabe, ele já tem na mão, ele vem com a missão pronta. Ele sabe quem é que vai mudar a história. É a partir de você, daquele que tem buraco poderoso, daquele que tem intimidade, daquele que está dando valor àquilo que é pequeno. Um pouco de trigo, aquele que tem um pequeno. Tanto que ele dá tanto valor que vai e livra Israel dos medianitas. Qual é a segunda missão? A segunda missão é que você vai ser através de você. Antes eu estava trampando em você, dentro de você, para que através de você, primeiro Deus trata eu, para que através de mim ele faça algo por alguém na história. Não adianta Deus fazer algo através de você se é primeiro ele não tratar você. Primeiro Deus está te quebrando nessa situação, porque ele vai te levar para uma missão, para mudar algo extraordinário e mudar a vida de uma geração. Vitórias, é profético aquilo que Deus está falando hoje aqui para você. Sinta a presença de Deus. Deus está dizendo pessoas aqui que Deus está quebrando, triturando, amassando, arrebentando para mudar algo extraordinário na história. Aleluia. Aleluia. Gideão significa o que corta, o que derruba. Deus está dizendo, você é já o que corta, você já é o que derruba, você já é o cara, é você que eu quero. Aleluia. E aí o Senhor olhou para ele, vai nesse poder, e ele disse, meu Senhor, quem que salvasse Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, agora porém o Senhor nos abandonou, e o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Aí no capítulo 2, depois a gente vai olhar, ele vai lá e destrói o altar do seu pai. Jurubal, e aí ele destrói o altar do seu pai. E aí todos, ninguém vai entender nada. Imagina o cara entrando que nem louco, destruindo os ídolos do seu pai. Ele recebe a presença de Deus. Ele tinha que fazer algo no meio da casa dele. Antes de Deus resolver a casa do lado de fora, Deus vai resolver a casa do lado de dentro, que está tudo errado. A idolatria começou dentro da minha casa. E algumas coisas idólatras têm que ser colocadas por terra, porque Deus não opera no meio da idolatria. Ele chegou lá, fez aquela... Todo mundo não entendeu nada, o pai, e o Senhor te responde. Depois que Deus falou com você, querido, pode ser
ser para quem for. Se Deus for com você, ele se responsabiliza. O texto não diz que o pai dele queria matar ele, não diz nada disso. O texto não diz uma reação do pai dele que poderia acontecer, mas o texto diz que ele foi lá, quebrou o altar de Baal. E o Senhor, agora teu nome vai ser Jerubaal, aquele que contende com Baal. Vou mudar o teu nome agora, o teu nome será outro. A missão muda, olha, Deus muda nome, mas o nome aqui que Deus mudou, Jerubaal, o que contende com Baal. Agora a missão é outra, então a missão é outra, então tem um novo nome, porque a missão é nova. Não tem mais o nome de Deus, aquele que corta. Você é aquele que contende, que vai de frente. Você não tem mais medo agora. Agora não precisa ser no buraco. Você vai e livra Israel dos medianitas. E o Senhor falou, como você vai livrar Israel dos medianitas? Se como você vai ser? Olha, separa 22 mil homens. Deus fez aquilo de propósito, 22 mil homens. E aí, não é muito. Mas 10 mil não é muito. E aí Deus colocou, não, e como você vai livrar Israel dos medianitas? E aí o texto vai dizer assim, que antes de acontecer isso, um homem teve um sonho. E o homem teve um sonho, rapaz, eu tive um sonho perturbador. Um dos medianitas lá. Falou, qual sonho você teve? Eu tive um sonho que vi um pão de trigo rodando, né? E aí Gideão estava lá do outro lado, lá próximo. Deus permitiu aquela cena. E aí o rapaz falou, rapaz, eu tenho uma coisa para dizer. Isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Aleluia. Oh, glória! Aleluia. Deus estava soprando o nome dele e ele nem sabia. O teu buraco valeu a pena. Deus está soprando o nome, você nem sabe. Tem gente já comendo você. Tem gente tendo terror no sonho da noite por você. Tem gente já falando, rapaz, ninguém pode, ninguém segura o cara agora está arrebentando. Aleluia, nem aconteceu ainda. Eles estão com medo, já estão com medo. O que Deus vai fazer vai ser para mudar a história e pessoas serão impactadas através da tua vida. E aí o Senhor diz para ele assim, vai com 300. Deus contigo é um maioria. Deus não precisa de muita coisa. Só 300 vasos, colunas acesas e uma usina tocando. E Gideão foi um grande, extraordinário estrategista de Deus. Glória a Deus! Você sabe o que matou eles? O medo das tochas acesas. Eram 300. Que multiplicado pelas luzes, dava em torno de quase 30 milhões de soldados por causa das luzes. Sabe o que te vai fazer que o inimigo tem em você? Você não vai usar uma arma. Só um medo do teu exército que Deus vai colocar. Aleluia, Pai. Por isso não se esqueça do buraco. Agora não vai ficar no buraco, vai trabalhar. Vai molhar trigo no lagar. O buraco do lagar. As 3 fases do trigo. Diga, 3 fases do trigo. Fase do linho. Diga, fase do linho. É a fase que você só se veste. Diga, só se veste. Ele serve só para tecido. As roupas de José foram feitas com linho. Diga, linho. Então, linho. Primeira fase é só para vestir os outros. Diga, só para vestir os outros. Tem momento que você não vai se aquecer. Você só vai aquecer os outros. Essa é a primeira fase do trigo. Fala, você profetiza para o outro e o outro é abençoado e você fica só. Dessa maneira. Ai, meu Deus, eu não sei. Você não pensa dessa. Caramba, meu Deus. Você só veste os outros, Deus, só veste os outros. E fica só babando e olhando os outros como bonito. Só veste. É o tempo, é a primeira fase. Diga a primeira fase. Diga a primeira fase. Diga a primeira fase. Diga a segunda fase do linho. Diga a segunda fase do trigo. A fase da cevada. Lembra dos meninos? 5 pães e 2, diga 5 pães e 2 peixinhos. O pão que você tem, diga o pão que você tem, é o pão do pobre, é para dividir para todo mundo. Todo mundo aí vai tomar o que é Deus, vai tomar o que é Deus. Você vai pegar um pão que era para alimentar você, você vai comer na boca, opa! Alguém está precisando. Meu Deus. Ô, glória! Bebe água. Diga a segunda fase. É a fase pior. Você fala, agora eu vou ficar com fome. Não, diga, você está alimentando multidão. Aleluia! Você está alimentando 5 mil homens. Aleluia!
Oh, Alecala, uma raçuriana. Diga a segunda fase. É a fase de serviço. Você alimenta todo mundo e ainda fica na prova. Aí dói. Dá gasolina pros outros e o cara fica sem gasolina. Mas se a gente passar nessa fase, aí então, se a gente passar nessa fase, a terceira fase, diga, a terceira fase. É o trigo. É o pão. Aleluia. É o trigo caro. Essa é a fase mais gostosa. E se o grão de trigo morrer, o que o texto diz? Esse dá muito o quê? Dá muito frutos. Então o que Deus está querendo dizer para você? Que Deus tem a terceira fase para a tua história. Glória a Deus. Então não tenha medo da primeira fase. Não tenha medo da segunda. Continue malhando. Trigo no lagar. Porque Deus vai mudar a história da tua Aleluia. vida. E o nome do Eterno vai ser glorificado na tua história. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para Daniel depois. Amém. Vou ajudar, né? Vejo com a mão aqui, pastor Pedro aqui, ó. Soberano Deus, Oh, meu Pai, Deus, entra aí, Pai, na enfermidade do teu filho. Ah, Deus repreenda todo mal. Toda nação contrária, Pai. Seja quebrado nessa noite. Em nome de Jesus. Todo trabalho, uma força. Na vida do teu servo. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu falo só para ficar na cruz. Bom, Luiz, meu servo vem aqui. Gostaria que a irmã Maria orasse por ele. Antes eu vou dizer assim. Uma patente nova. Uma patente nova. Entenda tu este mistério. Algo novo. É um peso. Manto Cohen da Hessia. Charamanduti Odégio. Olha algo novo, uma descarga. Cohen da Hessia. Não into comentário que eu faço. Namasterio fore me ai. Entenda tu é para cortar a mante que eu é. Namasterio fore me nasce. Algo leve sai como se fosse uma aliança do arco-íris. Várias cores. Na manto estar ebarral. A túnica de um servo é de várias cores. Entende tu esse mistério? Não está o fora menai. Só é fogo mai. Não está. Olha, recebe hoje revestimento. Não está a marrácia. Como Elias, para carregar a mão do que eu sai. Para carregar e para andar mais uma milha. Eu ando estar não está contará, não sai. Sou aquele que fala contigo no vento. Não está eu vou mandando sai. O que fazes aqui, Elias? Não está o refogando não está o refogando. Olha o rio de moinho. Não é o teu errai. Só o que eu cai. Não está o fogo. Não tu quer sai. Não me cai. Não me cai. Não come. When you give me cai. Não é seu me cai. Não comentário. Não cai. Não the cloud show. Não the comentário cai. When tu cai. Não está um novo manto. Lá o que está o fundo das sobre ti hoje. Faça o meu querer, minha vontade. Não tenha medo. Não está começar. Porque agora não está em Canahai. É a face
base do trigo, diz o Senhor para ti. Aleluia. Glória a Deus. Não é Deus, recebe a salva. Deus não é meu, mas eu vou ser. Não recebe a Soberano Deus. fúria de que eu Deus, nossa, do sangue do Espírito. Então, e tem como Agora, nessa noite, eu não tenho nada para dizer. Questionando toda a barreira. Todo vai dar certo. Largando as Ela sempre que eu estou toda a obra do diabo. Porque ela vai dar lá do lado da seja antecipado nessa noite. Para para a tua glória. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não tenho nada, não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é no nome de Jesus de Nazareno. Receba essa unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Para marchar na terra. é A unção não é para ficar dormindo. É que para ir fazer o ID de Deus. Deus te chamou pastor. E ele não volta atrás. Você sabe disso. Ele prefere limpar e descer. Aí você escolhe. Descer, você está pronto para pastor. Falou que os covardes voltam para trás. Entendeu o que é? Para guerrear. Você é jovem. Está com tudo para frente. Para fazer o ir daqui que teu pai parou, você vai continuar. Deus te chama para isso. Ele não quer saber se você está pronto para bater pau, que está pronto para